no Brasil inteiro. Marina, eu queria saber a sua opinião. Bolsonaro está certo ao questionar Alexandre de Moraes? Eu entendo que, primeiro, o Bolsonaro, assim como qualquer cidadão e cidadã brasileiros, tem todo o direito de entrar na justiça quando está inconformado com alguma coisa, seja no plano assim como cidadão, seja como pessoa da área pública, enfim, todas as pessoas têm o direito de entrar na justiça e isso não deve ser estranhado. Agora, com relação ao mérito, com relação ao assunto em si, eu compreendo que o Bolsonaro, desde que entrou, para não dizer no período anterior, eu fui deputada federal e assisti o comportamento dele, as palavras dele, os movimentos dele. Então, desde que ele entrou como presidente da República, ele tem reiteradamente cometido crimes e tem afrontado a Constituição Federal e afrontado a democracia brasileira. Como? Fazendo gestos, fazendo afrontas mesmo ao próprio Supremo Tribunal Federal, a ministros do Supremo Tribunal Federal, e tem incentivado pessoas que estão dentro do parlamento a atuar como ele. Então, tem questões concretas. O dia 7 de setembro do ano passado, tem falas dele reiteradas, ele faz acordo com a direção do Congresso Nacional, que caso o assunto seja encerrado na esfera do Congresso a respeito do modo de votação e de apuração, que se aquilo for terminado, concluído no Congresso Nacional, de fato ele não levantará mais o assunto, ele não para de levantar, então ele não tem respeito pelas instituições. E eu tanto acho que ele tem o direito de acionar o Poder Judiciário, quanto acho que os partidos têm o direito de acionar contra ele os cidadãos comuns em alguma instância, e é obrigação do Ministério Público Federal agir. Quando o Ministério Público Federal não age, o Congresso Nacional não coloca o seu protagonismo, tem que haver um balanço aí, e aí quem está tendo é o Judiciário, infelizmente, porque o certo deveria ser que o Congresso Nacional agisse e que também, em conjunto, houvesse, vamos dizer, uma partilha hegemônica de poder entre os três poderes. E isso, de fato, não está havendo. Eu lamento, mas, enfim, vai ser respondido novamente pelo Poder Judiciário e fica esse estorvo, esse caos político cotidiano que esse governo tem trazido, infelizmente, para a vida do povo que passa fome, que tem dificuldade de sobreviver. E eu gostaria, antes de concluir aqui, de dizer um assunto que não tem objetivamente a ver com este que nós estamos tratando, mas que hoje é o Dia Nacional de Combate do Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, baseado com a chamada da menina Araceli, em 1973, que foi sequestrada, violentada e morta. Então, não queria deixar de fazer esse registro, que eu faria na abertura, e aí o áudio falhou. Sem problema, está feito o registro. Oséias Varão, qual a sua opinião? Quem tem razão nessa briga? Bolsonaro ou Alexandre de Moraes, Oséias? Rafael, olha só, nós temos visto uma escalada autoritária. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo no Brasil numa ditadura do STF. Esses ministros, boa parte deles, se não quase todos, estão atuando reiteradamente com total desprezo e afronta à Constituição Federal. E as ações nesse sentido são hoje as dezenas, né? Eles não têm deixado o presidente que foi eleito governar. Todas as ações, ou quase todas as ações que são questionadas, que questionam o presidente no Supremo Tribunal Federal, são decididas contra ele. E não é só isso. Na verdade, hoje, nós temos um inquérito sem objeto definido, isso é proibido pela legislação, sem prazo definido, um inquérito que eles chamam de inquérito contra as fake news, contra as notícias falsas, em que ele tem utilizado como cabo de chicote para oprimir os militantes de direita, os conservadores e os apoiadores do presidente Bolsonaro. Eu faço uma pergunta para o nosso telespectador. Você tem ouvido dizer desse inquérito das fake news funcionando há mais de 3 anos. Eu pergunto a você, você consegue apontar objetivamente alguma fake news
que esse inquérito identificou o responsável, identificou a consequência, as pessoas não sabem dar resposta para essa pergunta, porque o inquérito, na verdade, não é legal, é inconstitucional e tem sido utilizado como ferramenta, como cabo de chicote, aleatoriamente para perseguir os adversários políticos, principalmente a direita, os conservadores e os apoiadores do presidente Bolsonaro. Além disso, o ministro, ele tem se posicionado como inimigo do presidente, ele tem criticado publicamente o presidente. Nós sabemos que o pressuposto básico para que você seja respeitado como juiz é você manter-se numa posição imparcial. E ele não tem feito isso, pelo contrário, vocês viram há poucos dias ele declarando, né, que a rede social deu voz aos imbecis. Alguém precisa às vezes dizer a esse ministro que é o seguinte: a democracia dá voz a todos, mesmo que você considere eles um imbecil. E eu considero esse ministro um imbecil, mas defendo o direito dele falar. E ele quer impedir, olha só, um ministro do Supremo Tribunal Federal quer calar aqueles que ele considera imbecil. Nós sabemos que esse conceito de imbecil é um conceito subjetivo que ele usa para se referir especificamente a militantes de direita, conservadores e apoiadores do presidente Bolsonaro. Tanto que, no inquérito das fake news, nós não temos nenhum militante da esquerda. Olha só, como se a esquerda só falasse verdade no Brasil. Isso é falso. E eu quero chamar a atenção para um fato, Rafael, que para mim é grave. O Alexandre de Moraes só tem conseguido ambiente para ser ditador, para agir de maneira autoritária no Brasil, porque uma parcela significativa da imprensa tem passado o pano e avalizado as ações autoritárias do ministro Alexandre de Moraes. Se nós tivéssemos veículos de comunicação importantes como Rede Globo, Folha de São Paulo, Veja, Estadão, falando a verdade para a população sobre o autoritarismo desse ministro, ele não teria legitimidade moral para fazer o que está fazendo. Muito bem, Marina Santana, você acha, permita chamá-la de você, se preferir senhora também, claro, fique à vontade, né? Eu conheço a Marina há muito tempo, então... Ninguém me chama de senhora, Rafael. Vou chamar de você, então. Marina Santana, sua opinião. Claro. Essa ofensiva das fake news, do STF, ela é contra a direita, contra os conservadores, ou todos podem ser atingidos? A esquerda lá na frente pode ser atingida também. Você vê isso como uma preocupação ou algo normal? Eu vejo, assim, entrando mais a fundo um pouquinho nesse assunto, da minha parte, né, o que o Oséias falou, eu compreendo perfeitamente a abordagem e respeito, mas na verdade que todo o cúmulo do autoritarismo do Brasil acabou sendo o Partido dos Trabalhadores. E naquele período em que a Dilma recebeu todo tipo de afronta à sua pessoa, inclusive a sua pessoa como mulher, a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, quando terminada a eleição de 2014, inclusive eu fui candidata a senadora nessa eleição, então acompanhei muito bem. Terminado o primeiro turno, ela foi para o segundo turno, foi uma eleição muito disputada. Termina a eleição, ao invés do cumprimento de quem perdeu a eleição, à época o Aécio Neves, ela teve um grito dele de que ela não governaria, e a partir de então pareceu um grito de guerra contra o governo dela, inviabilizar o governo dela, inclusive com relação à votação no orçamento, e o Poder Judiciário reagiu o tempo inteiro, se movimentou o tempo inteiro através de Curitiba, através da Lava Jato, mas com o apoio do conjunto do Poder Judiciário hegemônico, vamos dizer. Então, partiram para cima da Dilma, derrubaram a Dilma, uma mulher séria, honesta. Podemos ter diferenças de opinião sobre como deveria governar o Brasil, mas isso não faz com que derrubem um governo recém-eleito, não é? Aí, em seguida, prenderam o Lula, ele ficou um tempo preso, e nesse tempo tem um entendimento do Poder Judiciário a respeito, pelo menos do Poder Judiciário. E ele, nesse todo, né, do recebendo chuvas, que eu nem aqui quero dizer itens dessas de fake news e de barbaridades contra essas pessoas. Então, agora, tanto o Poder Judiciário já ficou insustentável.
ter aquele comportamento ali em conjunto, viu o que está acontecendo, o que estava acontecendo, que a gente já denunciava antes, os advogados denunciavam antes, e está aí, Lula foi exonerado dos processos, Dilma tem sido exonerada dos processos, a ONU avisou, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que defende um pacto feito por 173 países, também com a mesma abordagem de que Lula foi preso num conjunto de entendemos nós, de perseguição, entendemos nós. E eu queria comentar que, nesse sentido, eu acredito, viu, Oséias e Rafael, que não é a direita brasileira, neoliberal ou liberal, que está sofrendo ataques do Supremo Tribunal Federal, se assim se pode dizer. Quem está sofrendo o acompanhamento, o monitoramento, ou pode entender isso como for, é a extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira, ela sim está sendo objeto de investigação. O presidente da República não se comporta como um neoliberal clássico, que nós convivemos a vida inteira. Nunca tivemos problemas, sempre dialogamos sobre as diferenças. O que está em questão hoje é a postura de extrema-direita alinhada com a extrema-direita, inclusive em outros países, que utiliza fake news como método de ação política. Então, isso que eu queria comentar, novamente, todo as observações feitas, ideias. Um pouquinho da Marina, né? Mas deu para a gente entender todo o raciocínio. Na sua opinião, a postura do presidente da República em relação a isso, Oséias, o compromete? Rafael, eu queria colocar algo bem importante aqui para o nosso telespectador. Nós estamos vivendo um momento grave na história do Brasil. E só não ver isso quem não quer. Às vezes você, porque não gosta do presidente Bolsonaro, está fechando os olhos para algo grave que está acontecendo no Brasil. Eu pergunto a você, você não precisa ter formação jurídica. Você acha que é democrático, que é legal, que é constitucional alguém ser num processo vítima, juiz, acusador e investigador? Você acha que isso dá certo? Você acha que isso está dentro dos princípios democráticos? Pois é, isso está acontecendo no Brasil atualmente. Eu não precisaria falar de outra coisa. Só este exemplo, e nós temos inúmeros outros para falar, mostram que nós estamos vivendo sobre uma ditadura, sobre a arbitrariedade desses ministros que ninguém controla. Eu pergunto a você, telespectador, nós sabemos que todos os poderes precisam de um controle, é isso que gera o equilíbrio dos poderes. Então você sabe que o Congresso Nacional e o Judiciário controlam o Executivo, isso tem sido feito. Você sabe que o Executivo equilibra com o Poder Legislativo quando veta um projeto, por exemplo. Agora eu pergunto a você, telespectador, na nossa democracia, quem controla os arroubos autoritários dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Quem controla? Poderia ser o Senado? Deveria ser, a previsão legal, inclusive, é que seja. Só que, na realidade, na prática, o que nós temos visto no Brasil hoje é boa parte dos senadores com rabo preso, investigados no Supremo Tribunal Federal por crimes cometidos, e eles não têm autonomia, não têm coragem, não têm liberdade para agir, para conter os arroubos autoritários e ditatoriais desses ministros. Portanto, nós estamos diante de um poder sem controle. Isso é antidemocrático, isso é autoritário. E, portanto, diante desse quadro, especificamente o ministro Alexandre de Moraes tem tomado decisões inconstitucionais, ilegais, evidentemente, perseguindo a... Olha só, esse fato é um absurdo. Por exemplo, o presidente do PTB, o Roberto Jefferson, ele tem uma ação pessoal, o Alexandre de Moraes tem uma ação pessoal contra o Roberto Jefferson. E esse mesmo ministro, nós sabemos que isso não pode ser feito, você não pode julgar uma ação contra um desafeto, contra alguém que você tem inimizade, quanto mais um processo. E esse ministro tem feito isso, ele tem julgado ações contra o Roberto Jefferson, que ele é adversário, que ele processa numa ação judicial. Você concorda com isso? Você que está me assistindo, consegue perceber a gravidade do que está sendo feito no Brasil atualmente? A afronta à Constituição, o autoritarismo. Na verdade, o presidente Bolsonaro é vítima hoje do autoritarismo e da ditadura.
coisa que eles acusavam que era ele que iria fazer no Brasil. O que o presidente Bolsonaro tem feito é defender a liberdade de expressão. Ele tem dito que não vai regulamentar a imprensa, que não vai regulamentar a mídia, que não vai fazer controle social das redes sociais. Vocês acham mesmo que um ditador teria esse tipo de postura? Agora, quem está sendo preso por crime de opinião no Brasil, por manifestação no Brasil, é exclusivamente os apoiadores do presidente Bolsonaro. Portanto, isso fica bem claro o que está acontecendo e o tipo de autoritarismo que está acontecendo no Brasil atualmente. O Partido dos Trabalhadores, Marina, tem reclamado muito do Sérgio Moro, de uma possível parcialidade. Nesse caso de Alexandre de Moraes, ele tem sido parcial ou imparcial? Ele tem passado dos limites na sua visão, Marina, ou não? Eu acho que juiz parcial e que assume causas de modo militar. Vocês estão me ouvindo? Parece que tem uma dificuldade aqui de audição. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Marina, nesse momento. Obrigada. Então, pode falar. Um lag aqui. Tá. Então, eu compreendo que no Poder Judiciário não pode haver, de forma alguma, um juiz que vê o seu adversário e começa a utilizar da justiça para se favorecer, da legislação para se favorecer e para ganhar pontos na política, para ganhar espaço na política, ou enfim, para fazer disputa de qualquer forma. Tem que ser, de fato, alguém que tenha sobriedade para tratar de cada assunto. Eu não conheço os processos, aquilo que eu citei sobre o Lula, porque eu conheço os processos. No caso específico, em tela, eu não conheço os processos, eu conheço as notícias, conheço o que eu vejo. Mas, de fato, eu compreendo que falta uma peça nesse conjunto aí, que é a Procuradoria-Geral da República. A PGR tem a obrigação de pegar todos esses fatos. E o presidente Bolsonaro, novamente falo, infelizmente, não para de dar motivos para ser investigado, para ser apurada a sua conduta e até para ser punido, na minha opinião. Ele fala coisas absurdas, como, por exemplo, o uso de armas para ajudar as Forças Armadas. Não é brincadeira um presidente falar isso. Se alguém fala isso para mim num boteco, eu já fico horrorizada, quanto mais um presidente da República fazer gestos, falar coisas que são afrontas mesmo à democracia, como eu disse antes, é a Constituição Federal. Então, ele tem milhões de motivos, desde o primeiro dia, desde a campanha, desde até deputado federal, mas, sobretudo, como presidente da República, para ser investigado. Mas aí, o que está fazendo, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal assumiu o papel, esse papel que o Oséias mencionou, de investigar, julgar, ser vítima e tudo ao mesmo tempo. É a falta da Procuradoria-Geral da República agir. Não age, não se posiciona, sempre exonera o presidente das suas ações. E o presidente tem ações exatamente como o Trump. São ações típicas da extrema-direita nacional e da extrema-direita internacional, e os seus seguidores o mesmo tipo de agressão à democracia e à Constituição, de modo que quem é de extrema-direita faz o caos, é típico, é conceitual. O caos favorece o seu modo de ver, de governar e de se impor. Então isso é muito grave. E se o Supremo exorbita, ele exorbita porque também não estou justificando, certo? Eu estou dizendo assim, se exorbita, está faltando peças no tabuleiro, está faltando o Congresso Nacional, está faltando a Procuradoria-Geral da República agirem. E o papel do Supremo, de fato, é julgar, não é? O papel típico do Supremo é julgar.